Bom, agora a gente vai tratar a respeito das estruturas que compõem o microscópio. No caso, a gente vai se referir ao microscópio óptico composto. A gente pode dividir o microscópio óptico composto em duas partes, uma parte óptica e uma parte mecânica. Na parte óptica, ela é constituída por dois sistemas. Um sistema de ampliação, onde nós vamos ter os sistemas de lente que vão permitir a ampliação da imagem, como o próprio nome diz, que é composto pelas objetivas e pelas oculares, e o sistema de iluminação, que é onde a gente vai ter a fonte luminosa e estruturas que vão permitir a condensação do feixe de luz em direção à amostra que a gente quer observar. Gente, eu não vou conseguir nessa apresentação apontar as estruturas específicas para vocês, porque quando eu movimento o mouse, eu não sei se vocês perceberam, a minha voz corta no vídeo. Então eu vou tentar explicar para direcionar vocês na observação de cada estrutura do microscópio óptico, tá? Talvez eu aponte com o dedinho. Então vamos lá. Então a parte óptica, a gente já viu que ela é constituída pelo sistema de iluminação, pelo sistema de ampliação, e a parte mecânica, que nós vamos ter a base, ou pé, que vai ficar aqui na base do microscópio, né? A gente vai ter a coluna ou braço, que vocês estão vendo ali na indicação, né? Coluna ou braço, platina, onde a gente vai apoiar a lâmina, né? A amostra que a gente quer observar, revólver, onde vão ficar acopladas as objetivas, tubo ou canhão, onde vai ficar acoplada a ocular, charriot, que serve para movimentar a platina, e os parafusos macro e micrométrico que ficam na lateral do microscópio, que permite ajustar o foco. Eu vou ampliar a imagem para que vocês possam visualizar melhor. Agora eu vou começar a falar de cada um desses itens. Vamos começar pela parte óptica, sistema de ampliação e depois sistema de iluminação. Começando pelo sistema de ampliação. As objetivas. Então, as objetivas, elas correspondem a um sistema de lentes de ampliação. Elas estão alocadas ali, presas à estrutura giratória que a gente chama de revólver. E nós temos no microscópio óptico fotônico 4 objetivas com diferentes poderes de ampliação. Então, a objetiva que vem geralmente marcadinha em vermelho amplia 4 vezes a imagem, a em amarelo 10 vezes, a que vem marcadinha em azul 40 vezes e a que vem marcadinha em branco, que é maior, amplia 100 vezes a imagem. Aqui um detalhe que é o seguinte, quando nós formos trabalhar nas aulas práticas, eu vou pedir para vocês nunca trocarem as objetivas segurando nas objetivas. Vocês sempre vão segurar no revólver e girar o revólver para fazer essa troca de objetiva, para passar da objetiva de 4 vezes para 10 vezes e de 10 vezes para 40 vezes. A gente não vai utilizar na nossa aula prática a objetiva com aumento de 100 vezes. Porque para usar essa objetiva é necessário utilizar óleo de imersão sobre a lâmina, porque essa objetiva ela passa muito próximo da lâmina e sem o óleo de imersão, qual é o risco da gente danificar a objetiva e a lâmina. Então, nas nossas aulas práticas, chegaremos até a objetiva que aumenta 40 vezes a amostra, depois nós vamos retornar para a menor objetiva. Então, sistema de ampliação, já vimos a objetiva, que é um sistema de lentes. Nós temos no microscópio óptico composto 2 sistemas de lentes. O outro sistema de lentes fica na ocular. Onde que está localizado o ocular? Olhem ali a indicação da setinha. Então, o que é ocular? É um conjunto de lentes que fica acoplado no tubo ali do microscópio. Que ela vai fazer? O que essas oculares vão fazer? Geralmente a ocular ela tem um poder também de ampliação, geralmente de 10 vezes. Então ela capta a imagem que foi ampliada pela objetiva e amplia mais um pouco.
De acordo com a quantidade de ocular, digamos assim, o microscópio ele pode ser classificado como monocular. Vejam na figura que está no canto inferior direito do slide, nós temos monocular quando só tem um ocular, ou binocular quando tem duas oculares, e tem ainda microscópios trinoculares, né? Onde existe uma terceira ocular, geralmente para acoplar uma câmera, uma televisão, né? Assim por diante. Bom, então a gente falou da parte óptica do sistema de ampliação. Vamos falar da parte óptica do sistema de iluminação. Então, para o sistema de iluminação, o que eu falei? No microscópio óptico composto fotônico, a gente precisa de uma fonte de luz para visualizar a amostra. Então, ali na base do microscópio, vejam a indicação da setinha em vermelho, vai existir uma fonte de luz. Geralmente uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de LED, no microscópio de campo claro, certo? E no passado, utilizavam-se microscópios antigos, no local, ao invés da lâmpada, existiam espelhos que refletiam a luz solar. Microscópios muito antigos. Bom, aí o que acontece? A fonte de luz vai emitir, então, os feixes de luz, os feixes luminosos. E esses feixes, eles vão ser feixes que vão se dispersar. Então, gente, notem ali na setinha vermelha, logo abaixo da platina, existe uma estrutura chamada de diafragma. Esse diafragma, ele fica acoplado junto com uma outra estrutura chamada condensador. Vamos falar primeiro do condensador. O que o condensador faz? O próprio nome diz, ele vai condensar os feixes de luz. Ele vai pegar aqueles feixes que estão correndo em direções distintas e vai condensar para que ele incida diretamente na amostra que a gente quer visualizar. Então, acoplado nesse condensador tem esse diafragma, que ele tem como se fosse uma linguinha, eu digo, né? Para que serve esse diafragma? Você consegue mexer nessa linguinha, nesse diafragma, ele serve para aumentar ou reduzir a intensidade, né, o feixe de luz que está incidindo na amostra. Então, a gente consegue ampliar ou reduzir a quantidade de feixes de luz que estão incidindo na amostra. Esse é o diafragma. Eu já citei daí no slide anterior o condensador. Então, notem que o diafragma, ele fica acoplado junto com o condensador. Então, o condensador condensa os feixes de luz para que eles se direcionem diretamente para a amostra de interesse que a gente quer visualizar e o diafragma controla a intensidade luminosa que vai incidir na nossa amostra. Bom, vamos falar agora da parte mecânica do microscópio, porque a parte óptica a gente já falou. Eu vou passar item por item que constitui a parte mecânica do microscópio. Então, vamos lá. Então, notem ali, né, as setinhas amarela e vermelha. O que é a base ou o pé? É o suporte, é o apoio para todos os elementos que constituem o microscópio. Depois nós temos o canhão ou tubo, que nada mais é do que a estrutura que serve de suporte para o nosso sistema de lentes oculares, né? Então, que de acordo com o número de canhão ou tubo, a gente vai ter lá o microscópio monocular, ou binocular ou trinocular. O braço ou coluna nada mais é do que uma estrutura que permite que ele conecta, né, a base do microscópio com o restante do equipamento. Quando a gente vai transportar o microscópio, geralmente a gente segura nesse braço ou coluna. O revólver, notem aí na setinha vermelha da imagem que está no canto, na lateral direita aí do slide, o revólver era uma estrutura giratória e nele encontram-se acoplado as objetivas. Então, o que eu já falei anteriormente? Sempre que a gente for trocar as objetivas, a gente nunca segura na objetiva, a gente sempre roda o revólver, evitando sempre, no nosso caso, nas nossas aulas práticas, a objetiva de maior aumento.
A platina ou mesa, notem ali de novo na setinha vermelha, é a estrutura na qual a gente vai apoiar a nossa lâmina com a amostra que a gente tem interesse em visualizar. Essa platina, ela vai ter uma abertura no meio dessa platina, né, que serve para passagem da luz que vai incidir na nossa amostra, e a gente consegue movimentar essa platina para frente e para trás de um lado para o outro. A gente consegue movimentar para cima, para frente, para trás, né, de um lado para o outro por meio do charriot, e a gente consegue movimentar de cima para baixo, de baixo para cima por meio dos parafusos macro e micrométrico. Então, aonde estão os parafusos macro e micrométrico? Geralmente eles ficam na lateral do microscópio, notem ali na seta vermelha. Então, os parafusos macro e micrométrico eles ficam acoplados juntos. O macrométrico é o maior e ele permite movimentos mais amplos, né? Um ajuste grosseiro que a gente diz do foco. Quando você mexe no parafuso macrométrico, você faz com que a platina tenha movimentos mais bruscos de subida e descida, enquanto que o parafuso micrométrico permite ajustes mais sutis nesse movimento de subida e descida da platina. Quando a platina sobe ou desce, a gente consegue esse movimento na realidade de subida e descida da platina permite o ajuste do foco da imagem que a gente está observando. O charriot, que é essa estrutura que parecem duas pequenas roldanas na lateral da platina, serve justamente para a gente conseguir movimentar essa platina para frente e para trás de um lado do outro, que fica também na lateral direita ali do microscópio. Bom, gente, então essas são as partes constituintes do microscópio. Então, a gente já viu as partes que constituem a parte óptica, o sistema de ampliação, o sistema de iluminação e a parte mecânica. Agora, existem alguns conceitos a respeito de poder de ampliação e resolução do microscópio óptico composto que é interessante a gente tratar. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês entenderiam a respeito de poder de ampliação do microscópio? Não seria tanto do microscópio. Então, vamos supor que eu estou visualizando uma amostra, utilizando uma determinada objetiva. E daí eu vou querer redigir um texto, né? Onde eu quero especificar qual que é o aumento que eu utilizei para visualizar aquela amostra. Qual seria esse aumento? Então, como que a gente determina o poder de ampliação que a gente está utilizando para visualizar uma determinada amostra? Da seguinte forma. Então, a gente viu que as objetivas, nós temos 4 objetivas, né, no microscópio óptico composto, com 4 diferentes potenciais de ampliação, e nós discutimos que a ocular também apresenta um poder de ampliação de 10 vezes. Então, o poder de ampliação que a gente está utilizando para visualizar uma amostra vai depender muito da objetiva que você está utilizando. Se eu estou utilizando a minha objetiva, que aumenta 4 vezes, meu poder de ampliação é de 40. Se eu estou utilizando a objetiva com aumento de 10 vezes, meu poder de ampliação é de 100. Se eu estou utilizando a objetiva com aumento de 40 vezes, meu poder de ampliação é de 400. Se eu estou utilizando uma objetiva com um aumento de 100 vezes, meu poder de ampliação é de 1000, tá ok? Um outro conceito muito interessante a respeito de microscópio é o poder de resolução. Então, quando você vai escolher um microscópio, é muito importante você verificar o poder de resolução desse equipamento, porque ele vai determinar qual é a qualidade da imagem que esse equipamento vai gerar. Então, o poder de resolução, ele diz a respeito da capacidade do microscópio em fornecer detalhes daquela imagem. Então, quanto maior for o poder de resolução de equipamento, mais detalhes a gente consegue observar. Em que sentido? Pensem em 2 pontinhos que estão muito próximos, muito juntos.
Um equipamento com alto poder de resolução nos permite distinguir esses dois pontos como sendo coisas distintas. Um equipamento com baixo poder de resolução não nos dá esse detalhe, a gente acaba achando que o que são dois pontos, na realidade seria um. Então, equipamentos de maior poder de resolução nos permite esse maior detalhe de imagem, ou seja, distinguir pontos que estão muito próximos como coisas distintas e não como sendo um elemento único. Então, resumidamente, de maneira bem grosseira, bem superficial, como que se dá a formação de imagem? Da imagem, né, visualizada, da amostra que a gente quer visualizar. Então, dentro do microscópio, a gente vai ter uma fonte de luz que vai emitir os feixes luminosos. Esses feixes luminosos vão passar por um condensador. Então, daí ele vai ser condensado, direcionado em direção à nossa amostra, numa lâmina que está apoiada na platina. Esses feixes vão incidir sobre a nossa amostra, parte desses feixes de luz vão continuar e ser captados daí pela objetiva. Essa objetiva vai causar uma ampliação, vai gerar uma imagem ampliada que vai ser captada pelo sistema de lentes na ocular que está dentro do tubo do microscópio, e essa ocular vai ampliar ainda mais a imagem que a gente está visualizando. Lembrando que essa imagem no microscópio óptico composto, ela vai ser ampliada, virtual e invertida, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Tá? Então, gente, essa aula era basicamente isso. Quando a gente estiver na nossa aula prática, eu vou passar rapidinho para vocês algumas orientações de como se comportar com o uso do microscópio nas aulas práticas. Então, sempre quando chegar no laboratório, a gente nunca vai levar mochila, garrafinha de água para a bancada onde está o microscópio. Então, entrou no laboratório, deixa todo o seu material na bancada do fundo do laboratório. Levar junto contigo, né? Única e exclusivamente caneta, papel para fazer as anotações. Se certificar antes de ligar o microscópio qual é a voltagem do equipamento, né, para evitar que a gente tenha perda aí de equipamentos. Não arrastar o microscópio na bancada, porque isso pode danificar o equipamento. Antes de manipular, se certificar que a platina ela está completamente abaixada e que a objetiva está sempre na de menor aumento. Então, sempre quando a gente for começar a trabalhar com uma lâmina, sempre a gente vai começar com a platina bem abaixada e com a objetiva de menor aumento. Aí você vai ligar, né, o microscópio, ajustar a intensidade da luz, posicionar a sua lâmina na platina com ela abaixada ao máximo, com a sua objetiva no menor aumento, e daí com os olhos nas oculares, vocês vão visualizando e mexendo no parafuso macrométrico para a platina ir aproximando da objetiva. Quando a platina aproximar completamente da objetiva, vocês começam a fazer o ajuste fino do foco mexendo no parafuso micrométrico. Quando a imagem estiver perfeitamente focada na objetiva de 4 vezes de menor aumento, vocês mexem no revólver para trocar essa objetiva de 4 vezes para passar para de 10 vezes. Passou para de 10 vezes? Faz de novo o ajuste fino mexendo no parafuso micrométrico. O foco está perfeito? Passa para de 40 vezes por meio do revólver, ajusta o foco mexendo no parafuso micrométrico, o foco faz o ajuste fino. Conseguiu visualizar todas as estruturas que eu estou passando em sala de aula? Para aí. Aí vocês vão voltar pelo revólver para a objetiva de 10 vezes, depois para a objetiva de 4 vezes, para a gente finalizar, né, e deixar o microscópio arrumadinho para a aula seguinte. Então, volta para a objetiva de menor aumento, baixa a platina, remove a lâmina, guarda a lâmina na sua devida caixinha, né? Abaixa, diminui completamente a intensidade da luz, desliga o microscópio, cobre ele com a sua capa e desconecta da tomada. Então, basicamente, esses são os passos e a gente se vê na próxima aula.